Olá, turma. Correção da prova online do dia 27 de abril, vídeo 2, quarta questão. Dado o conjunto A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, o número de subconjuntos do conjunto A com 4 ou 5 elementos é igual a... Então, o número de subconjuntos com 4 elementos é, num universo de 6, você tem que escolher 4, sendo que a ordem não importa. Combinação 6, 4 a 4. Para escolher subconjuntos com 5 elementos é combinação 6, 5 a 5. E aí a gente vai juntar, né, todos que tem 4 com todos que tem 5 para ver o total que tem 4 ou 5 elementos. Se trocarmos essa linguagem da combinação pelo número binomial, lembra que 6, 4, combinação 6, 4 a 4 é a mesma coisa que o número binomial 6, 4. E aqui 6, 5. E aí você enxerga nitidamente o Stiefel, né? Você pode dizer isso aqui, que isso aqui é 6, 4 mais o cara que está do lado, 6, 5 tem que dar o cara que está embaixo do 6, 5, né? Que é o 7, 5. E não tem 7, 5, mas tem quem? Tem o 7, 2. Então lembra que o 7, 5 é simétrico ao 7, 2, né? 5 e 2 aqui, 5 mais 2 é 7. Toda vez que isso acontece, né, na mesma linha 7 aqui, os números binomiais são iguais, então a alternativa D de dado. Quinta questão. O número de termos racionais que encontraremos desenvolvendo o binômio raiz de 2 mais raiz cúbica de 3 elevado a 100 é igual a... Então, se aplicarmos o desenvolvimento binomial aqui, a fórmula do termo geral vai me dizer o quê? Que cada termo pode ser escrito assim, né? A 100p, raiz de 2 elevado a 100 menos p, vezes raiz cúbica de 3 elevado a p. Ok? E como eu quero que esse termo seja racional, então eu quero que raiz de 2 elevado a 100 menos p seja racional e raiz cúbica de 3 elevado a p também seja um número racional. Então essa raiz quadrada e raiz cúbica tem que desaparecer. Para que elas desapareçam, basta que, aqui, raiz quadrada elevado a 100 menos p, basta que 100 menos p seja um número par. E basta que, para que raiz cúbica desapareça, o p tem que ser um múltiplo de 3, né? Raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, desaparece a raiz cúbica, elevado à sexta, à nona e assim por diante. Então, o p tem que ser um múltiplo de 3. Bom, mas se 100 menos p tem que ser par, quer dizer que o p é par, né? Você pode escrever até assim, p igual a 100 menos 2a. Isolei o p aqui e repare então que o p tem que ser 2 vezes 50 menos a, ou seja, o b é par, né? Podia escrever direto, o b tem que ser par também. Bom, então para que as raízes quadrada e cúbica desapareçam, o p tem que ser simultaneamente múltiplo de 3 e múltiplo de 2. Então, o p tem que ser múltiplo de 6. Então, sempre que o p for múltiplo de 6, a raiz quadrada e a raiz cúbica desaparecerão. Certo? Então, em quantos termos isso acontecerá, né? Quantos são os termos onde isso vai ocorrer? Então, quantos são os valores múltiplos de 6 que eu tenho? O p varia, né? O p varia de 0. O p varia de 0 a 100, né? O p varia de 0 a 100, sendo um número inteiro, né? Um número natural. Opa! Sendo que p pertence aos naturais. Então, quantos são os múltiplos de 6 de 0 a 100? O último múltiplo de 6 vai ser quanto? 96. E 96 dividido por 6 dá 16. Então, serão 16 múltiplos, né? Mas toma cuidado. Você vê que não tem 16 nas alternativas. Porque seriam 16 se eu contasse assim. 6, 12, 18 até o último que é o 96. 6 vezes 16. Mas começa o p valendo 0. E 0 também é múltiplo de 6, né? Se o p for 0, repare que a raiz quadrada some, a raiz cúbica também some. Então, não são 16 termos que eu tenho aqui, são 17. Né? 6 vezes 1, 6 vezes 2, 3, 16. Mais o 0 aqui, 17 números que são múltiplos de 6,
Então 17 termos onde a raiz quadrada e a raiz cúbica desaparecerão. Ok? Sexta questão. Se um dos termos do desenvolvimento do binômio x mais a quinta é 80x², qual é o valor do a? Bom, então aplicando de novo a fórmula do termo geral, você pode fazer x mais a elevado à quinta, né? Abrir tudo, mas usando a fórmula geral para se acostumar com ela, ela fica 5p, x elevado a 5 menos p, vezes a elevado a p. E eu quero x², então eu quero que 5 menos p seja 2. Portanto, p será o 3, né? Então, o termo que eu quero é quarto termo, 3 mais 1, que vai ser 5/3 vezes x ao quadrado, a elevado ao cubo. Isso tem que dar 80x ao quadrado. 5/3, combinação 5/3, né? Número binomial 5/3 é 5 fatorial sobre 5 menos 3 dá 2, 3 fatorial. Vai ficar 5 vezes 4 dividido por 2, que é 10. Então vai ficar 10a cubo vezes x² é igual a 80x². Quer dizer que o 10a cubo tem que dar 80. Quer dizer que a cubo é 8. E, portanto, o a é 2. Alternativa A, para combinar. Belezinha? Então, no próximo vídeo, a gente continua essa correção. Até lá!